Mais uma vez estou aqui e é um privilégio para mim. Estão ouvindo aí? Tá. É porque posso estar falando no ar aí, né? É um privilégio e eu estava pensando ali que o número de cristãos não passa de 10 a 15% da população. Então, ser cristão genuíno hoje e viver essa vida arriscada com Jesus, porque a gente pode, uma hora dessa, ser perseguido, como nos países da Ásia, né? Como no Vietnã, na Coreia do Norte, na China, na Índia, nos países árabes. Então, onde o Evangelho, a Bíblia, foi banida, né? Tem lugares que a Bíblia foi banida, não pode nem usar a Bíblia debaixo do braço. Se pegarem você com a Bíblia na mão, é cana na hora, você é inimigo do Estado. Mas se você olhar qualquer outro livro, o Alcorão, não tem nenhum país que baniu o Alcorão. Só a Bíblia. Interessante isso, né? O Alcorão é zero, não tem nenhum país que rejeitou o Alcorão. E outras filosofias por aí, humanas, né? Nenhum país rejeita. Mas a Escritura é rejeitado, é banido. Então, hoje, ser cristão é um privilégio, é a medalha de ouro do ser humano. É a medalha de ouro. Servir a Cristo, o Criador, que cuidou de mim desde o meu nascimento e que cuida dos seus inimigos também do seu nascimento, que cuida cada um da raça humana, os 7 bilhões bilhões, né? De seres humanos que temos nesse planeta, Deus cuida de cada um. Cada animal, cada ser vivo. Eu fico surpreso, às vezes, eu olho o povo africano, né? O ser humano inteligente, com toda a inteligência que tem, as crianças passando fome, desnutridas. Aí eu olho, né, o rebanho de gnu, milhares de gnus, todos bem alimentados. Os 4 patas estão bem alimentados, as 2 patas, né, o leão bem alimentado, a zebra bem alimentada, o elefante bem alimentado na África, os búfalos enormes, bem alimentados, né? Os leões ficam olhando assim, ficam já manjando o bife, né, na boca deles. Estão entendendo que tem alguma coisa errada com o ser humano? O ser humano não vê a distância que ele está do Criador. Ele não enxerga. E também nós temos que dizer, nós não enxergava também. Nós não somos melhores do que qualquer pessoa aí. E nós temos esse grupo aqui que colocou a sua vida na presença de Cristo, colocou a sua segurança em Cristo Jesus, e tu não tem outra segurança? Ninguém vai te dar essa segurança. Isso é um fato. Só Cristo te dá a segurança absoluta que você precisa. Só Cristo dá aquilo que o ser humano tem para si, para cumprir com o seu propósito na face dessa terra. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro jeito. E Jesus é claro, ele disse que tudo vai passar, mas a palavra dele não passa. Então, hoje nós estamos aqui para aprender sobre Romanos 15, 7. Todo mundo pode abrir a Bíblia lá, Romanos 15, 7. Eu vou fazer uma oração, né? Ó Pai Celestial, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu quero Te louvar, Senhor, pelo privilégio de ser Teu amigo, pelo privilégio de Te adorar e Te servir, pelo privilégio de ser um instrumento na Tua mão para louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Não para a honra e glória dos seres humanos, porque somos pecadores perdoados,
Não há ninguém aqui, Senhor, que um dia não foi teu inimigo. Todos nós um dia rejeitamos, damos as costas para ti, Senhor. Mas hoje, pelo teu amor, pela tua graça, tu nos chamou e tu nos constrangeu, Senhor, a fazer a tua vontade e te obedecer e andar no caminho da verdade. Ó poderoso Deus, louvado seja o teu nome por esse privilégio que temos em andar em amor na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a crescer e nos aceitar uns aos outros por amor do teu nome. Ó Pai amado, somos iguais no pecado, Senhor. E nós fomos aceitos completamente por Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida cristã, vigorosa, cheia de graça, cheia de verdade, obedecendo os teus mandamentos, ó Pai, e fazendo o que te agrada. Ó Senhor, não permite que a gente possa praticar coisas que sejam repugnantes para ti. Não permite que pecamos contra ti. Não permite, Senhor, que a gente adultere a tua palavra, a tua verdade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Romanos 15, 7 diz assim: portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Algumas Bíblias dizem assim, ó, recebam uns aos outros, né? Seria sinônimo, acolham uns aos outros. Então, recebam uns aos outros, acolham uns, aceitem uns aos outros, é tudo a mesma coisa. Se você olhar a igreja primitiva no primeiro século, você tem que olhar lá, e na igreja primitiva tinha gente de toda a raça, né? De toda a etnia, de toda a religiosidade diferente, educação, pensamentos, filosofias diferentes, né? Na igreja primitiva tinha o quê? Romanos, gregos, bárbaros, judeus, escravos, livres, né? Bárbaros. Você tá vendo a coisa aí? Imagina uma igreja onde tem judeu, letrado, tem um romano lá, letrado também, mas tem um escravo que é analfabeto. Tudo junto ali. Romano invadiu Judá, invadiu Israel. Pô, tem um judeu e um romano junto. Aí tem o bárbaro ali junto também, que os romanos não gostavam muito, porque eles perdiam muito para os bárbaros, né? Principalmente os celtas, né? Eles não deixavam os romanos ganhar, não, né? E os celtas não tinham uma organização que os romanos tinham. Eles viviam em pequenos grupos, mas quando eles sabiam que os romanos vinham, eles se juntavam, e aí os romanos não ganhavam deles. Então, se você olha, tem pessoas de todo tipo ali, né? E um se achando melhor do que o outro, o romano se achando mais superior do que os judeus desprezando os romanos porque eles invadiram Israel. E assim vai. Você está vendo a efervescência ali? E Paulo vendo tudo isso. Aí ele escreveu isso, ele escreveu Romanos. Ele escreveu isso no 15:7 aí. Depois nós vamos ler lá o 14:15 e vocês vão ver. Paulo, preocupado com as igrejas, viu toda esse caldeirão de gente diferente um do outro, e diz, essa gente aí tem que mostrar alguns mandamentos recíprocos. E Paulo escreveu, preocupado com a igreja. Então, lá no primeiro século, era necessário que Paulo escrevesse uma coisa dessa. E ainda ele diz, Cristo os aceitou e é para a glória de Deus. Não era para a glória de romano, não era para a glória de judeu, não era para a glória de escravo, não era para a glória de ninguém. Era para Deus. Então, a igreja primitiva tinha esse problema sério ali, né? Etnias, tinha africanos na igreja, que já eram até líderes da igreja. Então, gente que conhecia bem o evangelho já e estava liderando a igreja. E aí? Então, a tensão sempre existiu no meio da igreja, as tensões.
E agora, no momento atual, aqui no meio de nós, olha aqui no ar, né? Hoje nós estamos com pouca gente, né? Tem gente de origem alemã, italiano, gente que perdeu até a sua origem, não sabe de onde veio, né? Tem nordestino. Você imagina lá na igreja primitiva, uma igreja com italiano, o bárbaro alemão ali, o judeu aqui, os escravos junto, os livres junto, o celta junto, inimigos naturais um do outro, todo mundo junto ali. Tem que agora aceitar uns aos outros em amor por causa de Cristo Jesus. Olha que barreiras que Jesus derrubou. E nós aqui, muitas vezes, eu já vi aqui dentro, né, tensão com o ministério musical aqui, né? Tensão com as mães lá que cuidam lá embaixo, das crianças. Tensão com o ministério social, eu já vi também, né? Muitas vezes nós temos a reunião de líderes, temos tensões também, a liderança, e temos que aprender a aceitar uns aos outros. Mas as tensões sempre vão existir. E agora, como é que fazemos? Ou nós aceitamos uns aos outros com amor, ou a igreja se destrói. E aí? O que eu faço? Você não pode rejeitar ninguém, porque Jesus não rejeitou ninguém. Todos nós fomos aceitos por Cristo Jesus, todos nós aqui. E um dia eu fui inimigo de Deus, inimigo de Cristo. Então, hoje nós temos que abrir o olho com esse negócio de fazer diferenças. Temos que olhar para o nosso irmão e ver o valor que Deus deu para ele. Entenderam? Então, esse lado humano nosso de rejeitar uns aos outros. Tem tensão nos grupos célula também? Eu já ouvi. Como é que resolve tudo isso? Se tu não aceitar uns aos outros para a glória de Cristo, fica difícil o relacionamento. E a tensão, eu e a minha esposa, temos 50 anos juntos, festejamos esses dias. Não pense que nunca teve um dia de tensão. Teve. Teve. Mas e aí? Vai rejeitar a esposa por causa disso? Vocês estão vendo? E tensão com os filhos? Você tem os filhos. Quando ele é jovem, adolescente, então a tensão fica maior ainda. Não dá para entender por que a tensão com o adolescente ela triplica. Né? Ela triplica. Mas em todo lugar, se você olhar, e você não vai rejeitar o teu filho por causa disso. Não é verdade? Tu vai amar, é teu filho ainda. Imagina o filho pródigo voltando lá e o pai: eu vou rejeitar esse meu filho, eu não quero aceitar ele. Vendeu tudo aí, botou fora tudo com prostituta, por que eu vou aceitar ele? Você imagina isso? Mas não foi assim. O pai correu lá e abraçou ele. Então, se nós olhar aqui, por exemplo, a mulher samaritana, olha a mulher samaritana. A mulher samaritana estava lá, né? Jesus chegou no poço, sentou lá, a mulher samaritana veio para não se encontrar com as outras mulheres, porque ela é já rejeitada pelas samaritanas, rejeitada pelo judeu. Aí Jesus, me dá um copo d'água aí, senhora. Aí ela quis entrar na ferida, né? Mas como sendo tu judeu, pedes a mim? Ela já queria entrar nesse assunto aí. Jesus não deu bola, ele já foi direto na solução para a mulher. Pode olhar lá. Ela discutiu religião com ele, ele também não. Agora vai ser diferente. Deus está procurando gente que o adore em espírito e em verdade. E a mulher foi transformada. Mas ela era rejeitada pelo judeu e pela sua própria pessoas que estavam ao redor dela, que eram os samaritanos. Mas Jesus abraçou essa mulher, aceitou ela do jeito que ela estava. Foi a primeira missionária que Jesus teve. Então, se você olhar, Jesus nunca rejeitou ninguém.
Mas ele foi duro com as pessoas que rejeitavam os outros, que eram os fariseus, os sacerdotes, né? E tudo mais, os religiosos da época. Ele não aceitava essa injustiça por parte dos homens, porque todos eram pecadores necessitados de Cristo Jesus. Depois temos o Zaqueu. Tu olha para o Zaqueu, um vaso, né? Ele era que nem a mulher samaritana, um vaso sujo por fora e vazio por dentro. Zaqueu, diz a Bíblia, que ele era chefe dos publicanos. Bom, se ele era chefe, né, o baixinho, chefe dos publicanos, pensa bem, o nanico lá é chefe dos publicanos. É a mesma coisa que dizer hoje, né? Eu vou me hospedar na casa do chefe do Comando Vermelho. Todo mundo me olhando, paga, mas tu vai te ferrar. Né? Era um cobrador de imposto implacável. Aí ele é baixinho, está cheio de gente lá, ele corre, sobe da árvore, e o Jesus chega lá. Ô Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa hoje. Jesus se convidou, ele não esperou ele convidar, ele se convidou, ele quebra esse paradigma, né, de ser convidado. Ele se convida e vai na casa do Zaqueu, e Zaqueu levanta. Ele não foi rejeitado, né? Nenhum momento. Mas ele era rejeitado pelos fariseus, pelos sacerdotes. Ele não podia entrar na sinagoga e nem no templo. Ele era banido da religiosidade de Israel. Mas Jesus não olhou isso e nem apontou o dedo para isso. Por que Jesus era diferente? Aí ele diz, olha, eu não vim chamar pessoas justas, mas pecadores ao arrependimento. Então, se você se acha diminuído, inferior, não precisa. Jesus aceitou você em situação de igualdade. Você imagina, eu tenho 74 anos, então eu sou aquele trabalhador que Deus contratou de manhã. E muitas vezes tem aquele que chega aqui e aceita Jesus hoje, então é o novo trabalhador que Deus contratou, vai ganhar um denário igual. Porque somos perdoados. Simplesmente. Aí eu vou reclamar para Deus, Senhor, eu sou 40 anos teu servo e agora aqui faz meia hora que o cara é teu servo aí e vai ganhar a mesma coisa do que eu? Você está vendo que o reino de Deus é diferente do nosso comportamento, dos nossos valores? É diferente. E nós temos que amar esses valores que Deus nos traz. Não os valores que o mundo nos ensina. Amar os valores de Cristo. E meditar sobre isso. Eu estava lendo hoje o Salmo 1 para o meu neto. Lá diz o quê? Medita na lei de Deus dia e noite. Então é 24 horas por dia, velho. A pauta de Cristo devia ser 24 horas por dia. Não é só aqui. É na tua casa, é no trabalho. A pauta devia ser Cristo, porque Cristo é a solução para o ser humano. E não tem outro jeito. Aí nós temos um outro tipo, né? Agora a rejeição de Paulo. Paulo estava lá em Damasco, ele se converteu lá, né? Cristo se manifestou na vida dele de uma forma fantástica. Ele pregou em Damasco, aí ele foi para Jerusalém, e ele achava que lá em Jerusalém, agora aqui eu vou estourar o balão, né? Chegou lá, os cristãos, Paulo, esse aí veio aqui para... Ele foi rejeitado pelos cristãos. Aí Barnabé viu isso e intercedeu. Então teve rejeição também lá na igreja primitiva. Mas tem um Barnabé. Quantos Barnabé tem aqui que pode consertar essa distorção na igreja? Então Paulo foi rejeitado no princípio, mas Barnabé foi que levou Paulo à presença dos apóstolos e ele foi aceito. Só logo os helenistas perseguiram o apóstolo Paulo, queriam matá-los, aí mandaram ele de volta para Tarso. E Paulo foi rejeitado muitas vezes pelos patrícios,
pelo povo judeu. Esses dias eu vi um debate entre um judeu e um cristão. Ele disse que Paulo era um banido, que negou a fé judaica. E não é verdade. Esse judaizante aí, ele nunca leu o Novo Testamento. E o cara diz, não, mas o Paulo era judeu. Mas judeu banido. Um traidor. O apóstolo Paulo, para o judeu que não é cristão, é um traidor. Então, nós temos que olhar isso com muito carinho e muito, de não desprezar o menor cristão em nossa vida. Nós temos o dever de ensiná-lo as doutrinas exatas de Cristo Jesus e fazê-lo crescer, discipulá-lo, elevar o nível dele. Não porque ele é fraco na fé, porque está começando. Nós devemos ensiná-lo, ter paciência, amá-lo profundamente, de tal forma que haja crescimento espiritual na vida dele e ele venha conhecer o Evangelho de uma forma profunda, verdadeira, e ele seja um discípulo verdadeiro de Cristo. Então, a definição de aceitarmos uns aos outros significa acolhermos os nossos irmãos em Cristo livremente, sem constrangimento ou reservas, em pleno reconhecimento de nossa comunhão igual e mútua em Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer. A razão para que os cristãos devem aceitar uns aos outros é que Cristo já nos aceitou. Cristo já nos aceitou. Romanos 5,8. Não precisa ir lá. Fica aí no 14,15. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quanto ao pecado, meu amigo, tu não é melhor do que eu não sou melhor do que tu, eu não sou melhor que o apóstolo Paulo e nem o apóstolo Paulo é melhor do que eu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos sendo restaurados, todos nós. E quando tem tensão, uma tensão no grupo célula, uma tensão em qualquer área da igreja, nós temos que se perdoar uns aos outros e aceitar uns aos outros de uma forma pura como Cristo nos aceitou. Então Jesus já nos aceitou e nos deu vida juntamente com Ele. Jesus disse a seus discípulos, olha como é que Jesus ensinou os discípulos. Ele começou assim, amem-se uns aos outros. Depois ele disse mais tarde, amem-se uns aos outros como eu vos amei, para que o mundo saiba que sois meus discípulos. Opa, aí já aumentou um pouco. Aí o padrão agora é mais elevado. Aí temos agora um padrão. O amor de Cristo é o nosso padrão. Não é, eu amo. Como é teu nome? O Ine? Eu amo o Ine. Não, eu amo o Ine de fato e de verdade. Entendeu? Ama-se uns. Depois ele diz assim, finalmente, o amor supremo. Aí então em João 17:26, que é a oração de Jesus, diz assim, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha a beleza disso. Deus pegou o Gava pecador aqui e introduziu na Trindade, cara, no amor da Trindade. Pegou cada um de vocês e Jesus introduziu você no amor da Trindade. Isso é um milagre. Tem gente que eu falo com elas, eu não consigo falar de Jesus com ela, porque não temos comunhão. E quando ela vê que eu quero, ela sabe que ela sente que eu quero entrar no assunto, ela dá uma curva para não acontecer. Porque ela sabe que eu sou cristão. É rejeição total. Por que o mundo rejeita Jesus? Porque ele está vivo. Já viu o mundo rejeitar Hitler? Maduro? Tu não vê alguém aceitar, rejeição de Maduro. Alguém rejeitando Mao Tse Tung lá da China. Alguém rejeitando Nabucodonosor. Tu não vê. Agora Jesus, porque está vivo, tem rejeição. Olha a estupidez do ser humano.
Jesus cuida do seu inimigo, né? Deu saúde para ele, deu inteligência, deu tudo. Né? E o cara é inimigo de Deus. Olha a estupidez do ser humano. Né? Nós somos estúpidos, cara. Rejeitamos o nosso Criador, que cuidou de nós, que cuida da minha vida, do meu respirar, do meu andar, do batimento do meu coração, do meu olhar, da minha visão, das minhas mãos que pega as coisas, né? Do meu casamento, que ele cuidou maravilhosamente bem, e nós rejeitamos o nosso Criador. Cara, isso é tristeza, né? Mas ele quer introduzir cada ser humano, mesmo sendo inimigo, no amor da Trindade. E só Jesus conseguiu isso. Não tem outro caminho. Finalmente, humanidade perfeita, né? A humanidade perfeita. Em João 15:9 diz assim, ó, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. De novo, na Trindade. Quando eu vejo essas coisas assim, eu fico extasiado. Tipo, uma coisa dessa, esse amor que penetra o nosso coração, a nossa alma, de tal forma que nos dá segurança da vida eterna. Absoluta, não é segurança. Pai, eu acho que eu vou entrar. Não, é uma segurança absoluta. Deus não está brincando com a salvação de ninguém. Se você está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O Deus que cuida da tua vida, dos teus passos, dos teus movimentos, porque se Ele encolher a sua mão, você vai travar e vai ficar ali. Tu não sai mais do lugar. Essa é a verdade. Nele tudo subsiste. Então, quando você olhar para o teu irmão aí, cumprimenta ele, dá um abraço. Tem alguns que não gostam de abraço, tudo bem. Só dá a mão, então, dá um soquinho lá só. Mas dá. Tem todo tipo de gente, então tu tem que respeitar. Cada um com o seu jeitão. Né? Mas, vamos ler aqui Romanos 14. Né? Do 1 ao 11. Ao 12, aliás. Vamos ler junto aqui. Acompanhem na Bíblia aí, eu vou ler. Romanos 14. Todo mundo está lá? Olha só o que diz, ó. Aceitem o que é fraco na fé. O primeiro cristão ali, que nós temos a obrigação de evangelizá-lo e discipulá-lo. Aceita o que é fraco na fé, sem discutir assunto controvertido. Olha o que Jesus fez com a samaritana. Ele não discutiu assuntos. Ele foi direto no ponto. Né? Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé, ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aqui é o conflito entre o judeu e os demais, né? Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você por que julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus.
porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Sabe qual é o teu único advogado lá? Jesus. Não vai ser eu, não vai ser o Sobrosa, não vai ser ninguém aqui. O único que pode te defender perante o Pai é Jesus Cristo. Olha o 15 agora. Vai lá no 15. Nós, agora os cristãos maduros aqui, entre aspas, né? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo como para o bem dele. Olha aqui agora, ó. Eu vou ensinar, vou suportar ele, né? A fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E ânimo, esperança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquilo que eu já li, aceite-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo, todos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por meio da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Precisa falar mais alguma coisa ou está bom assim? As Escrituras são claras, elas não têm, vamos aceitar uns aos outros, vamos amar uns aos outros e vamos fazer uma igreja que glorifica o nosso Deus. Nós somos nada sem Cristo. Sem Cristo a gente perde tudo. Os homens sem Cristo perdem tudo. É fumaça de chaminé. Em Cristo Jesus, nós herdamos tudo o que Deus tem para nós. Então, como cristão, né, não se acha superior a ninguém, mas também não se desvalorize como ser humano. Você é importante para Deus. Se a mulher samaritana foi importante para Cristo, se Zaqueu, o vaso sujo lá, foi importante para Cristo, se Paulo foi importante para Cristo, por que tu não vai ser? Muito obrigado pela atenção, né? E ame o Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e tome um cafezinho ali agora. Em nome de Jesus, amém.